Oi, gente, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. E essa semana, esse mês, aliás, a gente vai estar falando sobre cirurgias faciais. Eu sou Larissa Egea. E eu sou Priscila Fleury. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Luiz Gustavo Paiva. E ele é especialista, ele é cirurgião bucomaxilo, ele é dentista, cirurgião bucomaxilo. E ele trabalha com cirurgias faciais. Ele vai contar um pouquinho pra gente, vai explicar e vai desmistificar o que é essa tal cirurgia bucomaxilofacial. Então seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui para trazer informação para o nosso público. É um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado, Larissa. Obrigado, Priscila. É um prazer. Obrigado pelo convite. E eu acho que dá pra gente conversar muita coisa legal hoje. Ah, com certeza. E a gente tem, né, Pri, aqui o lema no nosso programa de que informação é poder. Então, que quando a gente tem informação, a gente muda a nossa vida, muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a ideia é trazer essa informação. Porque, assim, quando a gente fala em cirurgia bucomaxilofacial, muita gente não tem ideia de que precisa, né? Começar pelo nome, né? Já não é um nome muito bonito. Muito assusta. Exato. Eu falo, é a cirurgia bucomaxilofacial e a fonoaudiologia são coisas meio complicadas, né? Então, são coisas que as pessoas acham que mexe com uma coisa e mexe com outra. Então, a gente brinca muito com isso. E às vezes, assim, tem aquela criança, né, que desde pequenininha fala assim, fulano é o queixinho, sofre bullying, né? Fulano tem um queixinho pequeno, fulano tem um queixinho grande, fulano tem um queixinho torto. E aí o pessoal tende a ligar isso a uma alteração inestética daquela pessoa. E vai muito além, né? Então, começa contando pra gente o que é, né, essa cirurgia bucomaxilar. Então, Luiz, conta pra gente direitinho o que é isso, né? O que é essa cirurgia bucomaxilofacial que a gente fala e poucas pessoas sabem, na realidade, o que é. Certo. A cirurgia bucomaxilofacial, como você disse, é uma especialidade da odontologia, né? Só que ela é muito ligada às cirurgias hospitalares. Então, o cirurgião bucomaxilo, ele lida desde cirurgias como traumas de face. Então, pacientes que têm algum trauma de face, promotos geralmente, e ele tem alguma fratura de algum osso da face, quem faz esse tratamento é o cirurgião bucomaxilofacial. E a gente lida muito com os tratamentos das deformidades dentoesqueléticas, que é a cirurgia ortognática, né? Além de cirurgias da articulação, que é a cirurgia da articulação temporomandibular, pacientes que têm dor, que têm algum estralo, que têm algum travamento na mandíbula, e cirurgias que a gente faz também em consultório, cirurgia de implante, cirurgia de extrações dentárias mais simples, as mais complexas, né? Mas o queixinho, né, como você disse, que é o paciente que tem uma deformidade dentoesquelética, é um paciente que ele desde criança realmente ele já tem essa deformidade por um aspecto muitas vezes genético e algumas vezes até físico, né? Então, até partindo da parte da fono, uma pessoa que tem sucção de dedo, por exemplo, durante muito tempo, esse paciente provavelmente ele vai precisar muitas vezes de fazer uma cirurgia ortognática para corrigir uma deficiência óssea da arcada dentária. E a gente recebe muito, assim, né? Vem muitas crianças que têm esse hábito de sucção digital, chupeta, até uma idade maiorzinha, assim, que a gente fala, pelo amor de Deus, já deveria ter tirado. Ah, não, mas sabe o que é? Acalma tanto, o irmãozinho tá para nascer. Falaram que não é para tirar agora, que deixa. Então, assim, eu sempre costumo falar, olha, tudo bem, é uma decisão sua, da família, né? É uma decisão da família. Eu estou te orientando por quê? Porque senão o encaminhamento vai ser para um cirurgião bucomaxilofacial. Oi? Buco o quê? Isso, aí falou, causa deformidade. Então, eu sempre tenho uma conversa bem séria com as famílias para orientar, porque eu penso assim, nós temos esse papel, nós precisamos orientar. Eu estou em contato semanal com a criança, de vez em quando, 2 vezes por semana. E aí, como que eu não vou orientar? E aí eu cito a sua profissão, as pessoas, oi, mas o que é isso? Então, isso também é importante para esclarecer, né, para as pessoas, a importância, não só para aquela pessoa que já tem uma alteração, já nasce com uma alteração, né, mas que pode ser provocada por um mau hábito, né, um hábito deletério que nós falamos, né. Eu até brinco com a minha esposa, que eu tenho um filho de 2 anos e 10 meses.
E agora a gente conseguiu tirar a chupeta dele. Na marra, mas tirou. E eu ficava, não, deixa ele, depois eu conserto, não tem problema. Mais tarde, se precisar, eu conserto. Mas tiramos, conseguimos tirar, foi mais fácil que imaginamos. Tá vendo? Tipo, ele tá na família certa. Pelo menos sabe o que tem que se fazer, Exatamente. né? Então, assim, esses hábitos prolongados, nós temos também a questão do respirador oral. Exatamente. Né? O respirador oral é um grande problema, né? É um grande candidato a uma cirurgia bucomaxilofacial. O paciente que é respirador bucal, ele muitas vezes, provavelmente ele pode ter uma deficiência de estreitamento de via aérea, né? E também por alguma obstrução nasal. Então, esse é um paciente que no futuro, provavelmente ele pode ser que ele precise, se ele desenvolver, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono, e aí ele é um paciente que tem qual que é a queixa, né? Qual que é o sinal dessa apneia? É o ronco. Então, o paciente que tem um ronco muito grande, muito permanente durante a noite, esse paciente ele tem episódios grandes, provavelmente de apneia obstrutiva do sono. E a cirurgia ortognática ela consegue corrigir. Por quê? Porque quando a gente leva os ossos maxilares da maxila e da mandíbula para frente, a gente puxa essa musculatura aqui em cima, que é a musculatura suprioide, e a gente aumenta o espaço para respirar. Então, puxa a musculatura do céu da boca. Então, tudo isso aumenta muito a capacidade respiratória do paciente. Gente, melhora tanto a qualidade de vida, né? Porque respiração, gente, é a base de tudo. De todo o desenvolvimento da pessoa, né? Olha a importância. Não, eu vou ter que operar, né, gente? Eu falei que eu ia falar isso no ar, gente. Então, eu tenho que operar, porque eu sou uma paciente classe 2. Então, vamos explicar para o pessoal o que é um paciente classe 2 ou um paciente retrognata, né? Então, nós temos o paciente... O que é o paciente que a gente considera como ideal, né? Em relação à mordida, que é o encaixe dos dentes, a oclusão. É o paciente que a gente chama de classe 1. E aí nós temos o classe 2 e o classe 3. O classe 2, como a Larissa estava falando, é o paciente que tem a mandíbula para trás. Queixinho menor. Queixinho menor. Então tem o retrognatismo da mandíbula. E o paciente classe 3 é o contrário. É quando ele tem o queixinho prognata, para frente. Esse paciente geralmente ele tem ou o osso de cima, maxila, muito para trás, ou a mandíbula para frente, ou as duas coisas juntas. E aí, esses dois pacientes também podem estar associados a alguns outros casos, como, por exemplo, um excesso vertical do osso de cima, que é o paciente que sorri e mostra uma quantidade grande de gengiva. Sorriso gengival. Sorriso gengival. Olha. E tem o contrário, tem o paciente que sorri e não mostra nada, que aí é deficiência, verdade. Que aí dá um aspecto mais envelhecido. Olha só. Realmente, tem artista que a gente olha e fala assim, gente, hoje não, porque tem muitos tratamentos, mas de vez em quando a gente olha umas pessoas na televisão e fala, gente, será que ele tem, né, dente? Tem alguma coisa ali que arcada. Que justamente, olha que interessante. E realmente envelhece mesmo. Envelhece muito. Olha. Então, pensando nisso, a gente pode até pensar na questão estética também, né? Com certeza. Favorece bastante. Tem-se um ganho estético, né, Luiz? E assim, tem também aquele paciente que é laterognata. Isso, exatamente. Que é o paciente que tem o queixo ou para um lado ou para o outro, né? E aí esse paciente a gente tem que chamar atenção muito, isso para os colegas, né? Para a articulação. Então, geralmente um paciente que tem uma alteração laterognata, né? Que é o queixo para um lado ou para o outro, esse paciente ele pode ter ou um crescimento excessivo de um dos lados da articulação, que faz com que o queixo desvie para o lado contrário, ou um desgaste de o outro lado, que faz com que o queixo desvie para esse mesmo lado. Então é uma outra questão que a gente tem que chamar a atenção. E dizem que é uma dor, assim, pode provocar uma dor incapacitante, né? Eu já ouvi casos de pessoas que falam, gente, eu não consigo nem levantar. Exatamente. Por causa da ATM. Gente, que loucura, né? A ATM é complicado porque ela é a articulação mais requisitada do corpo, né? Ela não descansa hora nenhuma. Então, pensa você ter uma disfunção numa articulação que você usa para falar, para comer, para respirar, para sugar, para tudo, né? Então, isso é muito complicado. Mas, assim, tem aquele paciente que ele tem essa alteração, mas essa alteração nunca incomodou, isso nunca abriu ali um sinal de alerta. Quais seriam os sintomas que esse paciente vai começar a apresentar com o tempo que chamariam a atenção? Olha, basicamente, questão da respiração,
Às vezes o paciente tem esse queixinho para trás, esse retrognatismo, e ele, às vezes, o paciente mais novo, conforme o passar da idade, ele vai perdendo um pouco de tônus muscular. E muitas vezes a musculatura consegue compensar aquela deficiência da via aérea com forças musculares, né? Depois que o paciente passar da idade, vai perder esse tônus, ele vai começar a ter uma queixa maior respiratória. Então, isso é algo que acontece muito, chegar no consultório, hoje em dia, pacientes de mais de 50 anos querendo fazer a cirurgia ortognática, porque depois de mais velho, às vezes um pouco de ganho de peso, ele começa a ter uma queixa maior da respiração, da apneia. Outro fator também que chama a atenção do paciente para procurar é a questão da dor, de dores, né? Como, por exemplo, dores na articulação. Como ele está mordendo muito errado, ele gera uma sobrecarga na articulação. Né? E também tem muito paciente que vem, que desperta esse interesse de fazer a cirurgia em algum momento por alguma questão estética. Né? O paciente às vezes não se importava, igual você falou, não tinha aquela queixa, não tinha aquele incômodo, mas às vezes em certo momento ele começa a se incomodar. Sim, começa a observar, né, que tá diferente, que tá incomodando. E geralmente isso acontece na hora, eu brinco muito, a hora que começa a cair tudo, né? Então a gente chega ali no Zenta, né? Aí começa a cair bochecha, começa a aparecer o jaw aqui, ó, o famoso bulldogzinho. Continua. E aí a gente começa a falar assim, meu Deus, mas por que tá assim, né? E aí a gente começa a procurar. Uma coisa assim que eu falo muito, porque eu dou aula para ROF, para harmonização orofacial, e uma coisa que eu falo muito para os meninos, gente, não iludam o paciente. O paciente, às vezes, ele falta suporte ósseo. Exatamente. Né? E aí você tenta compensar com injetáveis e você não vai ter resultado. Às vezes você vai piorar. Faz um queixinho. Exatamente, você vai piorar a situação do paciente. Foi. Né? E qual o impacto que essa ROF vem trazendo aí para o seu trabalho, Luiz? Teve até um caso, eu acho que foi até uma paciente que foi em você, na Larissa, que ela comentou com você que ia fazer um preenchimento. Aí você falou, não, mas você vai lá no Luiz e faz o movimento ósseo logo, você já resolve. Já resolve, não precisa fazer todo ano, né? Então acontece muito mesmo, principalmente no queixo. Principalmente esse preenchimento no queixo da ROF, da harmonização orofacial, para muitas vezes disfarçar uma falta óssea com um preenchimento. Então, depois da ROF, tem resultados muito bonitos mesmo, né? Que o pessoal faz com a ROF. Mas, infelizmente, chega uma hora que vai para volta, né? E aí o paciente, às vezes, tem que refazer. E a gente tem que pensar também que a função não vai se adequar só com a harmonização orofacial, né? Isso é então, importante. A gente tem que pensar nisso, que a sua atuação já vai de encontro com a melhora da pessoa como um todo, né? A estética é o plus ali, mas imagina, a respiração vai melhorar, todo o rendimento da pessoa e de quebra vai ficar mais bonita. Exatamente. É até muito importante que eu gosto sempre de explicar que essa cirurgia ela tem um benefício estético, mas ela não é estética, né? Sim. É uma cirurgia funcional. Até por isso ela é obrigatoriamente, uma boa parte dela é coberta por planos de saúde. Olha que interessante. Exatamente por isso, porque ela é uma cirurgia que não é uma plástica, né? Ela vai ter um benefício estético, mas o objetivo dela mesmo é funcional. O estético é secundário nesse caso, né? Eu falo muito nas aulas, eu falo assim, gente, uma harmonização orofacial bonita vem sempre depois de uma boa cirurgia ortognática. E os meninos ficam muito bravos comigo quando eu falo isso. Mas, assim, eu não escondo que a minha paixão é reabilitar a cirurgia ortognática e trauma de face. Isso aí, assim, é fato. Hoje, dentro da Fono, eu trabalho com isso, né, com reabilitação de cirurgias. E aí a gente sabe, Luiz, que não é só chegar lá no seu consultório e falar assim, vamos operar, Luiz, semana que vem? Não é assim. Não, então tem-se uma programação cirúrgica, tem um preparo, né? E como que isso acontece? Quanto tempo leva? Quem são os profissionais que estão ali junto com você? Eu sempre falo para o paciente, primeira consulta, o tratamento ele não vai ser só comigo. Ele vai envolver uma série de profissionais, tanto da odontologia quanto de outras áreas. Então, é um tratamento realmente que a gente chama de multidisciplinar. Então, o paciente ele precisa de fazer um tratamento
O tratamento chama ortocirúrgico. Então, ele precisa de uma ortodontia, né, de um aparelho. Esse preparo ortodôntico pré-cirúrgico, ele depende muito do tempo, né? Mas é de 6 meses a 1 ano e meio antes da cirurgia. Aí o paciente faz a cirurgia e aí no pós-operatório que entra outras especialidades. A fono é importantíssima, eu não abro mão da fonoaudiologia no pós-operatório. E eu vou ser muito sincero, durante anos eu fiz cirurgia sem o paciente ter o pós-operatório com a fono. Depois que eu mudei, uns 5 anos para cá, é outra coisa. O pós-operatório, o resultado do paciente é outra coisa. Legal. Né? Então, é muito importante todo mundo trabalhar junto. Sim, né? verdade. Todo mundo trabalhando junto vai ser melhor para o paciente e melhor para o profissional também. Então, assim, uma cirurgia ortognática não é só a cirurgia. O paciente que pensa em fazer uma cirurgia ortognática ou vai pensar a partir do momento que assistir esse podcast, né? Então, ele tem que ter consciência que ele vai ter um pré-operatório, ele vai ter toda uma programação, vai ter a cirurgia e vai ter um pós-operatório. Exatamente. E você ainda vê esse paciente por um longo tempo, né, Luiz? Exatamente. Quanto tempo, mais ou menos? Eu até falo, ó, você vai cansar de me ver. A gente meio que casa com o paciente. E eu gosto de ver meu paciente muito periodicamente. Então vamos pensar mais ou menos 1 ano e meio pré-cirúrgico, com ortodontia, faz a cirurgia, depois a gente acompanha o paciente muito de perto mesmo, durante os primeiros 3, 4 meses. Depois esse acompanhamento vai um pouco mais espaçado. Então a gente vê o paciente depois de 6 meses, depois vê o paciente de 2 vezes mais ou menos ao ano, porque é muito importante acompanhar a estabilidade do tratamento e do resultado. Né? Até esse tempo, ele já vai ter tirado o aparelho, porque depois da cirurgia ele continua com o aparelho ainda um tempo. Né? E a gente também, as coisas vão evoluindo. Né? Então, existem casos, por exemplo, que não usa mais o aparelho. Né? Vocês já ouviram falar dos alinhadores, né? Que é aquele Invisalign. Sim. Então, a cada dia que passa, o paciente chega no consultório que não quer usar aparelho. Né? Então, muitas vezes o paciente usa o Invisalign e a gente faz a cirurgia com o Invisalign. Então, tudo isso vai evoluindo. Né? A tendência é que daqui uns 2 anos, todo paciente opere só com Invisalign. Só com Invisalign é a marca, né? Mas só com esses alinhadores. Legal. Olha, muito interessante, gente. E assim, eu acho que o grande terror, digamos assim, das pessoas que pensam tem uma possibilidade de fazer, é a questão da alimentação no pós-cirúrgico, né? Então, assim, eu nunca acompanhei um caso de perto, até porque eu nunca atuei nessa área. Mas, assim, eu tenho uma curiosidade também, como as pessoas ficam assim, ouvi falar que só pode tomar sopa de canudinho e gelada. Como é que é isso, Luiz? Fala pra gente, por favor. Não, a gente não judia desse tanto. Aí, gente, tá vendo? Vocês estão vendo. Então, assim, o paciente ele não pode mastigar alimentos duros durante mais ou menos 45 a 60 dias. Que aí você fala, você não vai pra churrascaria amanhã. Por quê? Porque o osso não vai estar colado ainda, não vai estar consolidado. Então, se ele mastigar alguma coisa dura, esse osso, a placa que está segurando o osso, ela pode quebrar, pode a parafuso afrouxar e o osso deslocar. E o paciente tem que, às vezes, refazer o procedimento. Entendi. Então, geralmente, a gente pede para o paciente se alimentar de alimentos mais líquidos e pastosos. Então, eu libero comer arroz, comer feijão, macarrão, uma carne bem cozidinha. E aí também entra novamente a parte da fono para ajudar esse paciente a ter essa propriocepção, para mastigar, para deglutir direito. Né? Por isso que é muito importante. Tem que readequar a função, né? Exatamente. E é muito interessante, é como eu explico para os pacientes. Pensa que o seu cérebro ainda não entendeu o que aconteceu. Você dormiu com o rosto de um jeito e acordou com o rosto de outro. Então, quando a gente entra com a mastigação nesses pacientes, eles não sabem mastigar. Eles põem a comida na boca e eles não sabem mastigar. Meu Deus. Porque mudou tudo de lugar. Os músculos estão totalmente diferentes.
né? Tem músculo que vai estar estirado demais, tem músculo que vai estar afrouxado demais. Meu Deus. Eu falo que o paciente laterognato é o mais difícil de fazer a reabilitação pós-cirúrgica, porque eu vou ter que tonificar um lado e relaxar o outro, né? Meu Então Deus. eu trabalho de um jeito de um lado, de outro jeito de outro, e para a cabeça do paciente isso é muito difícil, né? Então, assim, essa parte da mastigação, ela realmente é muito complicada. E a gente só entra com ela quando o cirurgião libera, né? Então, o cirurgião liberou. De vez em quando, a gente pega uns aí no Instagram, a gente pega eles no pulo, assim, comendo uma pizza, sabe? Com stories. Cuidado com os stories, tá? Que a fono tá de olho, né? Então, assim, a gente vai caminhando conforme o cirurgião vai liberando, né? E a gente vai preparando a musculatura para isso. Mas mesmo preparando a musculatura, quando entra com o alimento, eles não sabem onde está o alimento, eles não sabem para que lado joga, eles não lembram mais como é o movimento de rotação. Olha E só. assim, é reaprender do zero mesmo. Exatamente. É reaprender do Interessante. zero. E Luiz, conta pra gente, assim, tem essa questão de não cuidar da alimentação nos primeiros dias e poder ter ali uma mobilidade da placa, Aham. mas a longo prazo, igual você falou, você acompanha 2 anos esse paciente e tal, corre um risco de uma reabsorção óssea? Corre. O que pode ser que aconteça geralmente é o que a gente chama da recidiva da cirurgia, é quando o paciente tem algum problema na articulação, por exemplo, e esse problema ou não foi diagnosticado antes, não foi tratado, ou às vezes o paciente pode ter desenvolvido no pós-operatório. E o que pode acontecer? Com o passar do tempo, se essas articulações começarem a desgastar, a mandíbula começa a ir para trás. E aí a mordida, né, o encaixe dos dentes começa a ficar errado. Desalinhar de novo. Desalinhar de novo. E aí muitas vezes o paciente tem que refazer a cirurgia depois de 2, 3, 4 anos atrás, mas antes fazer uma cirurgia na articulação, né, para colocar a articulação sadia, porque senão isso vai voltar a acontecer novamente. E tem-se sempre uma dúvida, né? Opera a articulação junto na ortognática, opera ela antes, faz a abertura de palato antes, faz a abertura de palato junto. Quando que eu preciso de uma, quando que eu preciso de outra? Certo. Em relação à articulação, quando o paciente tem alguma alteração da articulação, a cirurgia da articulação sempre tem que ser feita antes da cirurgia ortognática, certo? Ela pode ser feita no mesmo momento cirúrgico ou ela pode ser feita em 2 momentos cirúrgicos. Isso vai muito dependendo da conversa do profissional com o paciente, né? Mas você, enquanto profissional, você vê que uma é melhor que a outra ou não? Depende muito do tempo cirúrgico. Basicamente, o que vai mudar é o tempo cirúrgico. Se for uma cirurgia, um tempo cirúrgico da cirurgia ortognática menor, a gente pode fazer no mesmo momento cirúrgico, né? Se for uma cirurgia que você sabe que vai ser uma movimentação muito grande, que vai ser uma cirurgia muito pesada, muito puxada para o paciente, a gente divide essa cirurgia em 2 momentos. Então, isso realmente eu deixo bem individualizado. Não existe eu particularmente, não faço como uma regra. Então, por exemplo, um paciente que tem existe um tumor na articulação, chama osteocondroma, que é um crescimento da articulação que faz com que o paciente fique bem torto, bem assimétrico, bem laterognata. Esse paciente, a cirurgia ortognática dele vai ser muito grande, porque ele é muito alterado, e aí muitas vezes não compensa você submeter o paciente a uma cirurgia muito longa, e aí a gente já leva em consideração a riscos, por exemplo, de trombose, porque uma cirurgia cada vez mais longa você pode ter um risco maior. Então, a gente gosta de individualizar esses casos, né? Já em relação, por exemplo, à questão do palato, que são pacientes que têm a maxila mais fechadinha, mais atrésica, aí nesses casos, eu particularmente só não faço em um momento só quando a atresia for muito grande. Então, quando um colega ortodontista fala, olha, doutor Luiz, eu preciso que você abra esse céu da boca, né? Abra a maxila, expanda ela, para eu poder colocar os dentes no lugar para você poder fazer a cirurgia ortognática depois. Sim. Aí a gente faz em 2 momentos. Agora, quando é uma atresia, uma maxila fechada, mas em menor magnitude, a gente faz num momento só, em uma cirurgia só. Certo. Eu tenho uma curiosidade, gente. Pergunte, não fique com ela. Doutor Luiz,
E cicatriz, como é que fica? Porque eu acho que muita gente deve ter essa curiosidade também, né? Porque por onde que faz? Justamente. Como que é feita? É tudo por dentro da boca. Não tem nada por fora. Legal. Então, fica tudo lindo. E algo que, igual eu falei, as tecnologias estão cada vez jogando a favor da gente. Sim. Né? Então, existem técnicas cirúrgicas hoje que a gente chama de minimamente invasivas, que tem cada vez também diminuído até os cortes dentro da boca. Igual você começou a falar a questão de musculatura, até isso, quanto menos músculo eu descolo na cirurgia, o meu pós-operatório vai ser mais fácil, né? Melhor, mais fácil a recuperação. Então, a mímica facial, a gente vê que pacientes que a gente operava com técnica antiga, o lábio superior demorava muito para ter aquela motricidade mesmo. Hoje em dia já praticamente sai a cirurgia mexendo praticamente normal. Abertura de boca, a gente descolava a mandíbula inteira por dentro. Hoje em dia a gente descola o mínimo possível. O paciente já sai com a abertura de boca melhor. Então tudo isso ao longo do tempo a gente vai otimizando, né? Gente, só mais uma dúvida. Abertura de boca, doutor. Eu tô lembrando de uma artista que já se foi, Hebe Camargo. Ela seria candidata à cirurgia ortognática? A Hebe? Sim, é porque a articulação dela era bem travada, né, Gracinha? Ela falava assim, será? Uai, não sei. Sério, gente, tô pensando Eu acho que era excesso de harmonização, o problema da Hebe. Hebe. Nossa, porque eu era fã, eu sou fã dela até hoje, ela é eterna, mas assim, eu lembrei disso. Ela era uma gracinha. Mas gracinha. Mas tem gente que tem isso realmente como um problema, não consegue fazer uma abertura, né? Isso. Tem um travamento da mandíbula mesmo. Você não avaliou a Hebe, não tem como saber. Tudo bem. Mas tem gente que tem uma abertura mais travadinha e precisa dessa cirurgia. Tem pacientes que ele não consegue abrir a boca por algum deslocamento do disco da articulação. E aí muitas vezes a gente tem que fazer um procedimento para colocar o disco na articulação correta, para ele conseguir ter essa amplitude de boca certinha. Interessante. E assim, o que o Luiz falou, a questão dos cortes, né? Quando eu comecei, gente, era um circo de horrores. Cortava o paciente de fora a fora, abria. Ai, meu Deus. Tinha cirurgiões mais antigos, que deixavam o paciente costurado. Você chegou a pegar a boca amarrada? Cheguei a pegar a boca amarrada, gente. Olha eu entregando a minha idade. Olha eu entregando a minha idade. O cirurgião passava um fio de metal no aparelho e o paciente ficava 30 dias desse jeito. Sim. Então, hoje isso não acontece mais. Ai, gente, que coisa boa. Pois então, aí tadinho. sim você toma sua sopa gelada no canudinho. Então é por isso, né? Tá vendo? Mas isso mudou muito. Hoje em dia você pega cirurgias ortognáticas com cortes pequenininhos, só onde foi feita a incisão do osso mesmo. Assim, é fantástico. Exatamente. É fantástico. Tudo, né, gente? Por isso que os profissionais têm que se atualizar sempre, né? Exatamente. Que legal. O planejamento, a forma como a gente faz o planejamento hoje em dia é tudo virtual, né? É tudo em computador. Então eu opero inteiro o paciente antes do computador, antes de operar ele realmente. Olha só. Reproduzo inteiro, tá, através de uma tomografia, a gente faz um escaneamento dos dentes que gera um arquivo digital e aí eu faço toda a cirurgia do paciente no computador, gera um guia cirúrgico, imprime numa impressora 3D e aí através desse guia que a gente reproduz tudo que a gente fez no computador. Gente, é muita tecnologia. Não, olha. muito. Antes era no papel. Você chega no centro cirúrgico, tá toda a cirurgia na parede, desenhada, os cortes que vão ser feitos. Gente. Então é tudo muito minucioso. Que legal. Muito minucioso. É milimetricamente planejado mesmo. Literalmente milimetricamente. Literalmente. Não se assuste, Luiz, é porque eu atendo linguagem, então assim, é porque realmente eu estou por fora. Então acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu já nado de braçada. Aí, tá vendo? E Luiz, assim, tem riscos de intercorrência? Quais são as suas intercorrências? Como toda cirurgia, riscos, né, de complicações, elas existem, né? Então isso é algo que a gente também sempre tem que deixar o paciente muito claro. A gente não pode esconder nada do paciente do que pode acontecer, né? Sim. Então os principais riscos que podem acontecer é o que a gente chama de parestesia, que é a dormência. Então o paciente, até com essas técnicas minimamente invasivas, a gente diminui esse risco, mas ainda existe esse risco de ter essa dormência, essa parestesia.
Ela pode ser passageira, pode ser permanente, mas na maioria das vezes ela é passageira 100%. Riscos de infecção pós-operatória, né, que podem acontecer. A nossa boca é muito contaminada, então se o paciente não tiver uma higiene adequada, se o paciente não tiver uma colaboração, esse paciente está com um foco de infecção ali constante, né? Então você imagina, você comeu, deixou tudo, a comida toda ali sem limpar direito, e sua boca está cheia de cortes onde foram feitas as cirurgias, então fica muito perto. Risco de sangramento, né? Hemorragias podem acontecer, hemorragias da mandíbula, hemorragias do nariz, né? Mas graças a Deus são riscos que são bem controlados, né? E risco, por exemplo, do paciente às vezes ter uma recidiva, igual a gente falou, né? Existe risco de rejeição das placas, Luiz? Rejeição não. Essas placas elas são todas biocompatíveis, né? São de titânio, mas elas podem infectar por exemplo, uma questão do acúmulo, às vezes, de comida, e aí tá bem no corte, e aí isso pode entrar enquanto aquele corte não está completamente cicatrizado e pode gerar uma infecção na placa. Entendi. E existem placas diferentes, né? Isso. Tem vários tipos de placas. Então, igual você citou a questão do trauma de face, né? Se você tem um trauma de face em criança, você usa um tipo de placa. Isso, se você atende um adulto, você usa outro tipo de placa. Isso. Como que é feita essa eleição do material? Certo. Esses materiais de fixação são os materiais de osteossíntese, que é o que a gente usa para fixar o osso. Então, tanto para trauma de face quanto para cirurgia ortognática, nós vamos fixar um osso que está fraturado. Né? Na ortognática é uma fratura que eu induzi para planejada, exatamente, e no trauma de face em virtude do trauma que o paciente teve. E aí essas placas elas podem ser de milímetros, né, de espessuras diferentes, todas de titânio. E aí nós temos as placas reabsorvíveis. O que a gente geralmente usa placa reabsorvível? Para crianças. Por quê? Porque um material de titânio ele não vai deformar. Então, se uma paciente está em crescimento, aquele material ele pode atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento ósseo de titânio. O material reabsorvível não, porque depois, com o passar do tempo, ele vai ser reabsorvido e não vai atrapalhar em nada o crescimento da criança. Né? E aí nós temos as diferentes espessuras do material de titânio. E aí você usa para dependendo do tipo de fratura, do local. Então, por exemplo, aqui, né, quando o paciente tem uma fratura aqui na órbita, a gente vai usar uma placa mais fina. Se eu usar uma placa grossa, vai ficar muito palpável aqui. Né? E aí, se eu for, por exemplo, o paciente tem uma fratura de mandíbula, eu já uso uma placa mais grossa, que é um osso mais forte, que demanda mais força mastigatória. Entendi. Luiz, e existe uma idade ideal para fazer essa cirurgia? Ou tem uma idade mínima ou uma idade máxima? Como que funciona? A idade mínima, geralmente, são pacientes que já tenham finalizado o seu crescimento, né? Então, isso vai depender, mas geralmente a partir dos 17, 18 anos de idade, às vezes até 16, dependendo do paciente, pode já fazer a cirurgia. Antigamente, só fazia a partir de 18, 20 anos. Hoje em dia, muitas vezes, a gente até faz uma cirurgia um pouco mais cedo, né? Dependendo, por exemplo, que acontece muito paciente que sofre muito bullying. Então, o paciente com uma deformidade dento-esquelética muito grave e ele sofre muito bullying, né, durante a infância, às vezes existem casos, existem artigos que até um paciente com 14, 15 anos já faz uma cirurgia. São as exceções, né? Mas isso pode acontecer. Então, geralmente é a partir depois que o crescimento ósseo, né, do paciente já se cessou. E o limite máximo vai depender muito da condição de saúde do paciente, né? Igual eu falei, existem muitos pacientes procurando a partir de 50, 60 anos por uma questão, aí já não é questão estética, né? Nem pensa, é mais uma questão realmente da respiração, de apneia. Mas a idade ideal, a gente leva em consideração realmente depois do final do crescimento ósseo, aí é a idade que a gente já considera como ideal. Ah, sim. E já aconteceu na sua prática clínica
da pessoa querer fazer a cirurgia ali, tem todo um pré-operatório ali, e ela não poder fazer? Ah, sim. Os exames pré-operatórios, eles são indispensáveis, né? Então, o paciente faz uma série de exames laboratoriais, de sangue, uma consulta com o cardiologista, um risco cirúrgico cardiovascular. Quando o paciente é rígido, né, não tem nenhum problema de saúde, muitas vezes esse paciente não vai ter nenhuma contraindicação. Mas já aconteceu de pacientes, por exemplo, descobrirem que estava grávida praticamente perto de operar. Ai, Pronta para operar. Exatamente. Tem que fazer a pausa e esperar. Exatamente. Espera um pouquinho, espera o menino crescer, depois opera. Meu Deus. Existem pacientes que têm alguma contraindicação. Existem pacientes, já tive um paciente que ele tinha uma discrasia óssea muito grande. Então, tá, o que é discrasia óssea? É como se fosse uma alteração na cascata de coagulação. Certo. Então, ele poderia ter um risco de hemorragia, porque ele não consegue coagular o sangue, basicamente, e ele poderia ter um risco de hemorragia muito grande. Certo. Esse paciente ele foi contraindicado pelo cardiologista e pelo hematologista. Certo. Contraindicou, não pode operar. Né? Ou pacientes que precisam ter um suporte de UTI. Então, esse paciente pode operar, às vezes um paciente cardiopata, um paciente tem algum problema cardiovascular, mas ele tem que, depois da cirurgia, ir para a UTI. Porque o que é o comum? O paciente opera hoje, amanhã vai embora para casa. Vai para o quarto mesmo, vai embora para casa. Não precisa de UTI. Sim. Mas, em alguns extremos, né, como esses que eu falei, muitas vezes tem que ter esse suporte intensivo. É até mesmo porque, se eu estiver errada, você me corrige, Luiz, mas tem muitos pacientes cardiopatas que melhoram a condição depois de uma cirurgia ortognática. Exatamente. Isso está muito relacionado à apneia. Sim. Né? O paciente que tem uma apneia. Então, vamos supor que ninguém aqui tem apneia. Então, a gente respira, o coração faz a circulação e ele manda o sangue com oxigênio para todo o corpo. Certo. Basicamente isso. Agora, imagina um paciente que tem uma apneia. Então, ele sobrecarrega a musculatura cardíaca. Só manda mais oxigênio, manda mais que eu não estou dando conta de respirar. Então, isso gera uma sobrecarga na musculatura cardíaca e o paciente tem uma possibilidade maior de ter um problema cardiovascular ou de piorar o que ele já tem. Né? Assim, eu vou puxar a sardinha pra minha brasa e vou confessar, né, pra todo mundo que eu ronco, gente, que eu tenho apneia. Uma pessoa linda tinha que ter um problema, né? Então, eu tenho apneia do sono e o meu cardiologista falou, Larissa, você não tem nada no coração, o seu problema é a respiração. Exatamente. Sua pressão tá tendo picos durante a noite porque você tá parando de respirar. Exatamente. Então, o seu caminho é uma cirurgia ortognática. Exatamente. Então, isso deve acontecer muito, né, na sua clínica. E aí, o que acontece muito? O paciente que tem apneia e ele usa o CPAP. O que é o CPAP? É aquele aparelho que joga oxigênio, joga ar para o paciente respirar à noite durante o sono. Só que você imagina, você viver 20, 30, 40 anos com um trambolho. Meu Deus. Não, viajando e carregando aquele negócio e faz muito barulho. Pois é. Faz... E o parceiro, como é que fica, né? Exatamente. Né? E assim, você quando não está acostumado, tem gente que não adapta de jeito nenhum, né, com o respirador. Então, assim, imagina que vai jogar um tantão de ar, você tem que fechar a boca e aquele ar vai descer de uma vez. Meu Deus. Então é meio sufocante no começo. Eu não adaptei, eu não consegui adaptar. A maioria não adapta, né, Larissa? Eu acho, assim, que a cirurgia é o único caminho. Assim. Então, faça. Aí você tem, por exemplo, pacientes, igual a gente estava falando, pacientes que têm um problema de saúde que não pode operar. Aí esse paciente vai ter que usar o CPAP, né? Ele vai ter que se acostumar com o CPAP, né? Mas quando ele não tem nenhuma contraindicação clínica, né, sistêmica, esse paciente ele vai ser muito beneficiado com a cirurgia ortognática. Olha, muito bom. Sim. E as más formações, assim, você também atende, Luiz? Crianças que nascem com alterações sindrômicas, por exemplo, você também atende? A gente atende muito pacientes fissurados. Fissura palatina. Exatamente. Então, a gente faz um tratamento em conjunto também, multidisciplinar,
com fono, com cirurgia plástica, às vezes com ortodontista, né? Então, a gente trata esse tipo de pacientes também. A gente faz mais a parte de reconstrução óssea dessas fissuras. A parte de reconstrução de tecido mole já tem uma parte dos cirurgiões plásticos que trabalham conosco, que são especialistas nessa parte, né? E geralmente são pacientes muito carentes, né? Porque geralmente um paciente, não que isso tem uma possibilidade maior de um paciente fissurado, um paciente que teve algum problema durante a gestação, né? Sim. Então, existe hoje em dia, não sei se vocês sabem, em Goiânia, um centro que era o antigo materno infantil. Sim. Que agora, eu só me esqueci o nome do hospital. E aí eles fizeram um hospital onde era o hospital do servidor do IPASGO. Sei. Que durante a pandemia foi o hospital de campanha, né? Sim. E aí agora lá tem um centro de referência só ali perto do Parque das Laranjeiras, né? Isso. E era o H-Camp, né? Antes, na época da pandemia. Exatamente. Agora lá tem um serviço de SUS que bacana. Só para paciente fissurado. Olha, eu tô tentando lembrar o nome que eu não tô conseguindo lembrar. Mas é interessante a gente dar essa informação, porque tem muita família que às vezes ainda não operou o seu bebê, porque não tem condição. E o SUS está com o hospital eles estão fazendo para isso. É igual o Centrinho em São Paulo. Exatamente. Porque lá agora virou um hospital infantil, né? Sim. É só infantil, é só pediátrico, né? E aí tem esse centro agora dentro do hospital só para tratamento de pacientes fissurados. Muito bacana tem isso. Tudo, uma equipe multidisciplinar, com todas as especialidades que eu falei. E no caso da fissura lábio-palatina, as cirurgias começam muito cedo, né? Exatamente. Então, por isso que é importante, né, gente? Vamos divulgar. De repente, alguém que está assistindo a gente conhece uma família que o bebezinho tem essa fissura. Então, vai lá, o SUS fornece. Então, vamos tratar, né? Vamos correr atrás. Antigamente não tinha. Era muito difícil conseguir aqui pelo SUS. Eles iam pro Centrinho. Pro Centrinho, em São Paulo. A maioria ia para lá. Sim, olha só, gente, o deslocamento. O desgaste, né, da família, do bebê, de ir, de vir, né? Justamente. Então, assim, é excelente essa notícia de ter um centro aqui em Goiânia que trata de pacientes fissurados. E quando a gente fala em fissura, as pessoas precisam entender que nós temos vários tipos, né, de fissuras lábio-palatinas. Então, tem aquela que envolve só tecido mole, tem aquela que passa todo o céu da boca, abertinho, né? E vai dar problema para esse bebê engolir, vai dar problema para ele se alimentar. E ele vai correr risco, né, de broncoaspiração. Com certeza. Porque vai ficar tudo aberto, né? Tá tudo comunicado. Sim. A mucosa nasal, cavidade nasal. Então, os cuidados, igual você falou, tem que ser realmente desde criança, desde recém-nascido. Muito precoce. Até para orientar a mãe como que vai amamentar a criança. É verdade, tem todo um manejo, né, diferente. É verdade. E dentro das cirurgias ortognáticas, Luiz, nós temos a cirurgia que vai trazer a mandíbula para frente, a gente tem a cirurgia que leva a mandíbula para trás. Dentre essas, qual que você, na sua prática clínica, vê que reabilita mais rápido, que reabilita mais devagar, que tem um tempo maior de reabilitação? É muito dependente do tamanho do movimento ósseo e do paciente. Sim. Então, eu sempre falo para o paciente, tem paciente que faz a extração de um dente de leite e incha muito. Tem paciente que faz a cirurgia ortognática inteira e não incha nada. Sim. Né? Então, é muito de organismo de paciente para paciente e de colaboração do paciente. E algo que faz muita diferença é aquele acompanhamento pós-operatório que eu falei para vocês, que hoje em dia eu não abro mão. Então, aquela equipe que vai estar atrás do paciente ali depois, reabilitando ele, ajudando ele a ter essas movimentações, vai fazer com que esse paciente tenha uma recuperação mais rápida. Mais rápida. Muita gente pergunta, né? E aquela máscara que a gente vê o pessoal usando, né? O que é aquilo? Para que serve? Conta pra gente, então, Luiz. Aquilo lá que a gente chama de iloterapia, né? Que é a Iloderm. O que ela é? Ela é uma máscara que o paciente usa mais ou menos por 72 horas, né? Por 3 dias. E ela nada mais do que como se fosse um gelo, mas é um gelo constante. Então o paciente usa aquilo lá literalmente 72 horas para dormir, durante o dia, porque ela fica com uma temperatura constante e uma água corrente.
Então ela fica com uma temperatura que não vai queimar a pele, por exemplo, mas que vai fazer a diferença, principalmente no controle de edema, no controle do pós-operatório, do inchaço. Que pega ali o primeiro pico inflamatório, né? Então ele contém. Então, o paciente faz a cirurgia, antes de sair sem a cirurgia, ele já está com a máscara. Certo. Não sai sem ela. E melhora bastante, né? O resultado é outro, né? Quando você usa. É outra coisa. Você vê o paciente, às vezes, um paciente que tem uma tendência a inchar mais, você vê ele no pós-operatório imediato, 2 dias depois ele já regrediu o edema praticamente pela metade. Sim. Só com a máscara. Isso ainda nem começou ainda as outras terapias que vão auxiliar no pós-operatório. E a questão da parestesia. Por que acontece a parestesia, né? Que o paciente fala assim, nossa, mas por que tá dormente? O que aconteceu? Por que acontece? Para quem não sabe, gente, a parestesia é uma dormência que o paciente fica, né? E aí ele tem algumas queixas, tipo, a coceira que não coça. Ele sente uma coceira, ele coça e não passa a coceira. O paciente às vezes baba, tem paciente que baba, não sente, né? Derruba a comida da boca. Por que ela acontece, Luiz? A parestesia ela acontece porque todo o corte ósseo, né, que são as osteotomias que a gente faz na cirurgia, ela passa próximo de nervos sensitivos. Então a gente passa por a osteotomia, o corte no osso da mandíbula que a gente faz, o nervo fica passando bem no meio dela. E o corte no osso que a gente faz na maxila, a gente afasta esse nervo aqui que chama nervo infraorbitário, que ele enerva, dá sensibilidade para toda essa região. Então o paciente no pós-operatório ele vai ter parestesia, né? É igual eu falei, existem casos que essa parestesia ainda fica por um bom tempo, raríssimos casos que fica permanente, na maioria das vezes ela volta por completo. Também com outras terapias juntas no pós-operatório, principalmente o nosso amigo laser, que a gente... Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aquele é maravilhoso mesmo. Para isso, bom. Então, nossa senhora. É fantástico. E existem algumas cirurgias também que o cirurgião bucomaxilo faz que não envolve osso, né? Que estão ali mais ligadas a tecido mole. Certo. Quais são essas cirurgias? Hoje em dia, o que a gente mais faz de tecido mole, existem casos que a gente associa na cirurgia ortognática, por exemplo, uma lipo de papada, né? E aí a gente faz realmente por questão estética, não tem nenhum benefício para finalizar, para dar aquele tchan final no perfil do paciente. Existem casos de pacientes que têm algum corte, né, alguma laceração em tecido mole, e a gente entra também com essa parte de cirurgia. Parte, por exemplo, igual a gente estava falando de alguns pacientes fissurados que podem ter alguma comunicação dentro da boca, do nariz, por exemplo, para a boca, que a gente tem que fazer um retalho, fazer cobrir aquele defeito com tecido mole. Certo. E fora essas que a gente citou aqui, que eu te perguntei, tem mais alguma cirurgia que você gostaria de colocar? Abrir um alerta aí para as pessoas de sintomas que não são muito típicos, né? Que são assim, sintomas que fogem totalmente ao que a pessoa pode imaginar que seria levado a uma cirurgia. Olha, eu acho que o que a gente mais pode chamar a atenção de quem está assistindo a gente são dores de cabeça e o paciente não sabe de onde vem, o paciente já foi no neurologista, o paciente às vezes já foi em otorrino porque também tem dor no ouvido e nada, tá tudo certo, não diagnosticou com nada. Quando você vai ver, o paciente tem uma alteração, na verdade, na articulação. Né? Então, são dores irradiadas que o paciente pode ter para a cabeça, para o ouvido, porque é muito próximo, né? E o paciente, na verdade, ele tem uma alteração da articulação. E aí, um procedimento que a gente faz de posicionar a articulação adequada, de posicionar a mordida, o encaixe dos dentes do paciente adequadamente, já melhora essas queixas. Certo. Tem os estralos e eu já recebi paciente que fala assim, parece que tem uma areia correndo dentro do meu ouvido. É comum mesmo. Né? E o que seria essa areia correndo? O paciente ele tem um processo inflamatório na articulação e é muito próximo do ouvido, né? E aí ele tem essa sensação, né, de ter como se fosse uma areinha, um grãozinho ali o tempo todo. E os estralos são em virtude do mau posicionamento do disco da articulação. Então, quando o paciente abre a boca e tem aquele estralo, ou ele está com o disco articular fora da posição e ele fica indo e voltando, ou o paciente às vezes pode ter o que a gente chama de hipermobilidade mandibular. É uma frouxidão.
É como se os ligamentos estivessem frouxos e cada vez que ele abre, a mandíbula vai muito para frente e raspa num osso que a gente tem aqui que chama eminência articular. É a hora que o paciente meio que desloca a mandíbula e depois ele mesmo coloca. E isso vai o tempo inteiro dando clec, clec, clec. Às vezes um estralo bem grande. Eu tenho um caso, assim, de uma pessoa que tem além dessa areinha, faz um pequeno desvio quando abre a boca. Isso é um problema? Ou não, tá tudo certo? Pode dormir tranquila? Se não tiver associado a dor nenhuma, a limitação nenhuma, fica tranquila. Não, então... Respirei. Ela vai ficar tranquila. Respirei fundo. Entendi. Não, mas então vamos ficar alerta, né? O que manda mais são os sintomas clínicos, né? Sim. Então é lógico, doutor Luiz, o tempo inteiro tá piorando, tá começando a fazer mais barulho, tá começando a sentir dor, tô sentindo que a hora que eu abro tá desviando muito para um lado, por exemplo, aí é o sinal de alerta que está piorando. Então, tem às vezes alguma alteração ali progressiva. Aí é interessante consultar, fazer exame, fazer uma ressonância da articulação para a gente ver como é que está melhor. E a gente precisa se perceber mais, né? Sim. Porque nessa correria que a gente vive, muitas vezes a gente só para quando vem a dor, né? Fala, nossa, que dor é essa? De repente já veio há muito tempo e a gente não parou para prestar atenção, né? E o estresse é um fator determinante, né? Então, assim, eu acredito que com a pandemia tenha aumentado muito os casos de disfunção de ATM. É totalmente relacionado. Além de ser uma doença multifatorial, ela está relacionada muito ao psicológico. A primeira pergunta que eu faço com o paciente por aí que chega que fala tá com dor de articulação. Você é ansioso? 99,9% sou muito. Fala assim, nossa senhora. Aí você sabe que é muito ansioso. Justo. Não, todos falam. É muito ansiedade. Não, mas a perninha tá lá. Não sou não. E a perninha tá lá. E esse paciente, ele pode ter, por exemplo, ele desconta aquela raiva inteira que ele teve no dia, desconta na mordida. Nos dentes, na mordida. E aí sobrecarrega essa musculatura. Chega no final do dia, parece que ele ficou o dia inteiro mascando chiclete. Ou às vezes acorda, parecendo que a noite inteira ele ficou mastigando. Por quê? Cansado. Ficou o tempo inteiro descontando. Eu instalei um aplicativo, Desencoste. Gente, eu os precisei dentes. instalar. Você acredita? Olha, eu contando meu segredo, né? Será que eu tô nessa lista, gente? Será? Eu acho que depois você tem que procurar o Dr. Luiz, Então, marcar uma gente, consulta com ele. Muito problema pra você. Eu tô achando que eu vou precisar de uma consulta. É igual o paciente que chega pra gente e fala assim, nossa, a minha articulação estralava demais, mas graças a Deus parou. É uma boa notícia ou é uma má notícia? Às vezes é uma notícia pior ainda. Mostra que o disco já não tá voltando mais essa posição. Já foi e não voltou mais. Não voltou mais. Gente. Tá vendo? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, estralava, parou, sarei. Melhorou. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes ele foi e nunca mais voltou. Exatamente. Né? Olha só. Então, a articulação, eu falo que a DTM, a disfunção temporomandibular, ela é uma caixinha de Pandora. Né? Então, a gente tem aí muitas coisas que a gente não imagina. Por exemplo, chega paciente pra gente com disfunção temporomandibular, que eu trabalho muito em conjunto com o físio nesses casos. Por quê? Porque ele tem a disfunção temporomandibular e aí ele tem um ombro mais alto que o outro, um lado do quadril mais alto que o outro, um joelho mais alto que o outro. A hora que você encosta o paciente na parede para fazer uma análise geral dele, ele é todo desalinhado. E começou com uma disfunção temporomandibular. Começou na ATM. Exatamente. E aí vai gerando problemas de coluna, né? E outras coisas. Então o ortopedista tem que encaminhar também, né? Teoricamente. Porque gente, eu usei aquele aparelho de coluna. Eu tinha realmente um lado... Tudo que a Larissa falou, gente. E assim, nunca me encaminharam para uma avaliação. Então, assim, isso deveria acontecer, né? Sim, com certeza. Olha só. É o que a gente sempre bate na tecla. A criança tem 4 anos e não fala. O pediatra fala, mãe, é normal, até os 7 a gente pode esperar. Espera, mãezinha. A gente tá toda torto, né? É uma disfunção temporomandibular, né? Não, mas calma, logo vai passar. Faz um RPG que vai passar. Né? Às vezes não passa, às vezes é um caso usa o aparelho, cirúrgico. faz natação, tá tudo certo. Tá Né? tudo certo. A gente descobre no Zenta que não estava nada certo.
Gente, minha vida. Se identificando muito. Eu tô falando que ela vai ter que marcar uma consulta. E, Luiz, conta pra mim também, porque assim, às vezes a gente recebe no consultório uma criança que a gente vê que tem alteração. E geralmente eu, Larissa, falo, olha, procuraria um bucomaxilo, encaminho para o bucomaxilo, para ele ir acompanhando o crescimento dessa criança, né? E tem muitos pais que vão para a ortopedia de maxilar. Certo. Como que funciona essa questão de ir para a ortopedia, não ir, até onde a ortopedia funciona? A ortopedia, ela vai fazer um estímulo de crescimento ósseo através de aparelhos. Sim. Né? Então, existe um limite para esse estímulo. Né? Certo. Tem casos que a ortopedia consegue, por exemplo, tirar o paciente de uma cirurgia no futuro? Tem. Mas quando o paciente tem já uma questão de uma às vezes genética mesmo, de uma deficiência ou de um excesso de crescimento ósseo, a ortopedia não vai dar conta de tirar esse paciente da cirurgia. Né? O que eles tiram, evita muito o paciente fazer a cirurgia, é o paciente que tem uma atresia, né? O céu da boca é fechadinho. Sim. Então, o paciente, às vezes, que tem um hábito deletério por uma sucção, igual a gente está falando. Muitas vezes, esse paciente ele pode realmente não precisar de fazer uma cirurgia, porque entrou cedo com uma ortopedia para expandir esse osso. Né? Sim. Então, enquanto o osso não está completamente consolidado, consegue expandir só com o aparelho, e esse paciente, muitas vezes, não precisa fazer a cirurgia. Sim. Mas, assim, não existe uma regra. É realmente individualizado. Mas tem casos que não adianta. Pode ficar 20 anos com o aparelho que não vai. O que é uma judiação, né? Porque aqueles aparelhos da ortopedia, gente, é uma judiação. Eu falo assim, gente, eu tenho que confessar isso. Os ortopedistas de maxilar que me perdoem, mas eu sou um pouco descrente com a ortopedia de maxilar. Porque eu já tive muitos casos no consultório que chegaram para mim com 8 anos, 9 anos, usando aparelhos de ortopedia, e depois voltaram ao meu consultório. Olha, doutora, bem que você falou que eu ia ter que fazer uma cirurgia, agora eu voltei aqui para uma cirurgia. Então, a grande maioria dos casos, principalmente de classe 2 e classe 3, a gente não teve um resultado bom, muito sucesso, né? Realmente a expansão de palato, a gente vê que tem sucesso, usa aquele aparelhinho, o Irax, isso. E usa ele, expande o palato e tem um resultado bacana e foge da cirurgia. Mas realmente a questão da mandíbula, do crescimento mandibular, eu nunca vi sucesso na minha prática clínica, né? Os pacientes que voltaram para mim 10 anos depois ou 8 anos depois, eles sempre voltaram agora a gente vai ter que ir para a cirurgia. Às vezes vocês vão até conseguir falar isso melhor do que eu, porque você já pega o paciente lá criança, né? Sim. Geralmente o paciente chega para mim, na maioria das vezes, já adulto para operar. Sim. São raros os casos que o paciente chega já pediátrico para acompanhar, para depois no futuro operar. Sim. Então, geralmente o paciente já chega adulto pronto. Né? E realmente existem aparelhos, por exemplo, que tentam inibir o crescimento da mandíbula. Sim. Mas na maioria dos pacientes que são classe 3, não é a mandíbula que está errada. É a maxila. É a maxila que está para trás. E aí, às vezes, você consegue inibir, mas não adianta muita coisa. E o que acontece, não muito, mas o que acontece às vezes é que o paciente que tem a mandíbula para trás, que é o retrognata, dependendo do aparelho, dependendo do movimento que faz, ele fica tentando jogar a mandíbula para frente. Isso pode, na verdade, gerar um problema lá no futuro na articulação. E assim, eu não sei você, mas eu acho muito mais difícil reabilitar uma cirurgia de ATM do que uma cirurgia ortognática. Apesar da cirurgia ortognática ser muito maior do que uma cirurgia de ATM. Né? Eu acho a ATM muito mais difícil de reabilitar do que a ortognática. Né? Envolve muito mais coisa, né? Porque vai envolver todas as funções estomatoglossognáticas. Então, posicionamento de língua, mastigação, deglutição, respiração, fala, tudo vai estar envolvido na reabilitação da ATM. Na ortognática, quando você chega o osso no lugar, mais ou menos que tudo vai se encaixando. Né? A gente só vai finalizando. Então, tudo vai se encaixando porque abriu espaço. Né?
Abriu espaço. Eu brinco muito. O paciente que era classe 2, que era principalmente o classe 3, que expandiu a maxila, cara, ele morava num loft. Ele passou por um duplex. A língua dele passou por um duplex. A língua, então, agradece, né? Não, ela fica com um espaço que ela não sabe nem como que usa, né? Então, isso é muito... A gente vê muito nitidamente, né? E o paciente que expande a maxila também, ele fala assim, eu não respirava. Agora, ó, eu sei o que é respirar. Teve uma paciente que me falou isso, eu achei muito engraçado a forma que ela se expressou. Ela chegou no primeiro dia de sessão e falou assim, ó, o ar passa no meu nariz. Era fechadinho, passava nada. Não passava nada. Então, pensa o que é você viver 18 anos, 20 anos sem respirar pelo nariz. Nossa, a qualidade de vida, né? Até a parte cognitiva do paciente mesmo. Sim. Porque ele vai ter um déficit cognitivo. O paciente respirador oral, ele tem um delayzinho ali. Ele demora um pouquinho mais para juntar uma coisa na outra pela falta de oxigenação adequada, né? Fica com a postura de língua errada também, na maioria das vezes. Exatamente. E é muito engraçado para você ver como o rosto, como a ATM, como a relação óssea ali do crânio, ela interfere no corpo, que é a postura do respirador oral. Ele joga o ombro para frente, o peito para trás, a mandíbula cai, o olho cai, a língua desce, a língua desaba. Você arrumou a mandíbula do paciente, a língua acopla, o nariz abre, o peito estufa, né? Aumenta até a autoestima do paciente. Não é ciência. É ciência. Eu brinco, beleza é arte, gente. O que a gente faz é ciência. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. E, às vezes, os pais não têm esse olhar de falar, não, eu tenho que levar num buco. Né? Não, a criança está dormindo com a boquinha aberta, está com dificuldade de respirar, eu vou levar no buco. Então, a gente não tem essa cultura de levar a criança no buco. Não. É igual você falou, quando chega, a vaca já foi pro brejo, né? Então, já é para operar e não tem acompanhamento. Essa criança, ela não cresceu sabendo, orientada, porque a gente sabe que o desenvolvimento mandibular, ele vem pela mastigação também. A mastigação auxilia muito. Então, a maioria dos pacientes classe 2, eles têm uma preferência por alimentos moles, por alimentos processados, né? Por sopinha, por caldinho, né? Por fast food. E desde que se entende por gente é desse jeito, né? Porque facilita, né? Então, assim, a gente vê na evolução do ser humano, né? O Homo sapiens tinha um queixão, né? Porque ele comia coisa dura, né? Ele comia carne crua, ele comia vegetal cru. E hoje a gente está no fast food. Então, no fast food, a gente cada vez mais vê classe 2, né? Que não desenvolveu a mandíbula. E essa informação para as mães, para quem está tendo o bebê agora, para saber que tem que entrar com alimento cru, para saber que o bebê precisa mastigar para desenvolver a mandíbula, essa informação geralmente a gente não tem dos pediatras, né? E esse olhar de levar a criança o mais cedo possível para acompanhar com buco, acho que a gente precisa ter. E os profissionais precisam orientar isso também. A fono precisa saber orientar isso, o físio precisa saber orientar isso, o mais cedo possível, porque quanto mais precoce a intervenção, melhor é. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, a gente pensa, por exemplo, eu atendo crianças. A dificuldade de aprendizagem pode estar aí, né? Sim. Pode ter uma causa aí. Ligada à respiração, Justamente. com certeza. Olha só a importância, né? De todo mundo se comunicar e saber encaminhar. Acho que o mais importante é o saber encaminhar. Com certeza. Né? É bater o olho e saber encaminhar. Né? Eu salvo algumas pessoas da harmonização orofacial, encaminhando para a ortognática, né? Mas eu acho que assim é uma informação muito importante. Brincadeiras à parte, eu acho que a gente precisa estar atento a isso, né? Essa região do corpo é uma região interligada a muitas funções, né? E acaba que interfere diretamente. Então a gente tem que ter um olhar mais clínico, mais cuidadoso para essas regiões, né? É verdade. Luiz, então a gente vai chegando ao final do nosso pod. A gente sempre deixa aqui no final para o nosso convidado para deixar uma mensagem ou para outros profissionais ou para a população em geral, né, aos pacientes ou possíveis pacientes, acerca do assunto que a gente falou. Então eu queria que você deixasse para a gente uma informação, uma mensagem e o que você acha importante de passar para a galera. Primeiro eu queria agradecer o convite,
Imagina, é um prazer te ter aqui. Eu gostei muito mesmo, foi Ai, muito que legal. Bom. Eu acho que essa informação para a população, né, para quem está assistindo a gente, do que é especialidade, eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é especialidade, de como que a gente pode atuar desde crianças até adultos, né, quais benefícios que essas cirurgias que a gente faz pode trazer para o paciente. E que o que eu mais posso falar é que sentir alguma coisa de que está errado, que está diferente, desde uma dor que não passa, desde um tratamento às vezes ortodôntico que está demorando 10 anos e que parece que não termina, você sente que tem alguma coisa que não está evoluindo, procura outro profissional, procura um cirurgião, o fono também que trabalha com essa parte já vai ter essa noção de como encaminhar para o profissional, para o bucomaxilo, e que a nossa especialidade ela está aqui para somar as outras, né? Igual eu falei, todos os tratamentos são multidisciplinares e a gente gosta muito de trabalhar junto com as outras especialidades para poder trazer o benefício para o paciente. Até mesmo porque o nosso foco é o bem-estar do paciente, Exatamente. Né, Luiz? Então, o fim é o bem-estar do nosso paciente. E a alta desse paciente, né? A gente gosta de dar alta. Com certeza. Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. As informações que você trouxe para a gente vão ser de grande valia, eu acredito, para muita gente, né? E espero ter você aqui, né, em outras vezes, né, Pri? Com certeza. É só chamar. E chamaremos. Eu aprendi muito hoje com você e com a Larissa também, assim, porque como não faz parte da minha prática, né? Pra mim era tudo muito assim, mas o que será? Então hoje muita coisa foi esclarecida. Eu te agradeço muito. São informações valiosíssimas, tanto para nós como profissionais, quanto para as famílias que estão nos assistindo. E muitíssimo obrigada. E com certeza agora eu encaminharei também as crianças que vierem para mim. Agora eu já tenho mais embasamento para poder encaminhar. Muito obrigada. Eu queria parabenizar também vocês pela iniciativa. Eu já acompanho no Instagram as entrevistas. Ai, que bom. E são sempre temas diversos, né? E que realmente, para mim, que sou profissional da saúde, de ter contato com algumas outras áreas, com alguns assuntos, é muito importante. Então, a gente consegue ver até na parte da fono de locais que eu não sabia que atuava. Então, eu vi recentemente em relação a uma entrevista da disfagia, que eu não imaginava que a fono que tratava isso. Então é muito importante. Parabéns para vocês. Ai, obrigada. Obrigada, Luiz. E para o pessoal de casa, gente, mais uma vez, obrigada por estarem acompanhando a gente. Curte, compartilha, se inscreve, manda para quem vai precisar, divulga, porque essa informação ela pode ser importante para as outras pessoas. Então passa para frente, assim o YouTube vai entender que a gente está levando para vocês informações relevantes e vai ajudar a gente a impulsionar também essas informações. Né, Pri? Isso aí. E muitíssimo obrigada. E esperamos vocês na semana que vem. Até a próxima. Tchau. E